te agradecemos, Pai, por mais um culto em Tua presença. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor já se faz presente nesse lugar. Obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós nos rendemos à Tua presença, Pai, entendendo e tendo essa consciência de eternidade, Pai. Nada do que temos aqui, Pai, se compara a estar na Tua presença, a viver dias na Tua presença, Pai. De fato, é muito melhor estar contigo, muito melhor desfrutar da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua presença, ela é real, ela é palpável, Pai. Ela é melhor do que a prata, ela é melhor do que o ouro. A Tua presença é valiosa, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu oro pela presença do Teu Espírito Santo se manifestando conforme for a Tua vontade, Pai. Mova-se em nós, através de nós e em nosso meio. Nós te agradecemos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Eu pensei muito acerca dessa ministração. De fato, essa ministração nasceu no meu coração há mais ou menos um mês atrás. E aí, outras coisas vieram. E eu comecei a orar e perguntar ao Senhor o que era que Ele queria que nós falássemos nesta manhã. E eu recebi carta branca para essa palavra que eu recebi há um mês atrás. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da ministração é mude suas palavras. E a gente vai aprender um pouquinho e vai ouvir um pouquinho acerca dessas coisas, porque eu recentemente vi uma pesquisa, né, bem interessante, que fala sobre a questão das palavras, o quanto nós, né, seres humanos, ao longo da nossa vida, nós falamos, né? E aí a pesquisa até fez um comparativo entre a mulher e o homem, né? O homem usa aí pelo menos umas 7.000 palavras por dia, e a mulher, como uma boa filha de Deus, tagarelinha, fala cerca de 21.000 palavras por dia. Então, assim, 3 vezes mais, né? Então, mulher fala. E aí, nessa pesquisa, falava que, de forma geral, uma média do ser humano, ao longo da sua vida, ele fala cerca de 860 milhões de palavras. Numa média aí de 70, 80 anos de vida. Ou seja, é palavra que só, né? Então, a gente precisa entender que, já que nós falamos muito, é importante que as nossas palavras, elas estejam alinhadas àquilo que Deus quer que a gente faça. De acordo com aquilo que Deus quer que a gente fale. Então, se eu não tenho palavras que estão alinhadas com a palavra de Deus, as minhas palavras terão sido mal gastas. Imagina falar 860 milhões de palavras e 50% delas ser só palavra negativa, palavra pesada, palavra de incredulidade. Não é o que Deus tem para as nossas vidas. Então, a gente precisa ter essa consciência de que, já que a gente vai falar muito, a gente pelo menos filtre as melhores palavras. Amém? E para a gente começar, eu queria que vocês abrissem comigo Provérbios. Livro de Provérbios cheíssimo de boas instruções, de conselhos. Eu vou ler na versão NBV. Provérbios 10, 19. E diz assim: quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. E a gente faz uma citação recente, um conjunto, digamos assim, com Tiago 3,11, que fala que da mesma fonte não pode jorrar palavras doces e palavras amargas. E quando a gente lê isso em Tiago, a gente precisa entender que, se nós somos um canal de bênção, se nós somos filhos de Deus, da nossa boca não pode sair fé e incredulidade ao mesmo tempo. Até porque a incredulidade, ela é uma arma usada do inimigo para que a gente anule e cancele aquilo que nós estamos falando acerca da palavra de Deus. Então, a incredulidade, ela anula a nossa fé. Não adianta, queridos, por exemplo, eu orar, né, por uma cura, vamos supor, e aí eu começar: Pai, obrigada porque eu sou curada, eu sou sarada, porque o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores, doenças, enfermidades. E aí, depois que eu faço toda essa oração, essa confissão de fé, 5 minutos depois alguém pergunta como é que eu estou. Estou tão mal. Cada dia está pior. Não melhoro, essa tosse não para, o espirro não para de espirrar.
todo dia é uma secreção diferente. Então, será que essa confissão que eu estou começando a falar o tempo todo de como eu estou ruim, será que isso não pode estar anulando aquilo que eu já disse que eu sou? Será que as palavras que eu estou proferindo não estão anulando a minha realidade? Porque, queridos, a fé ela não vai anular a circunstância, mas a fé, ela muda a circunstância. Então, a gente precisa alinhar as nossas palavras à nossa fé. A gente precisa declarar que nós somos curados. E eu gosto muito de português, né? Eu puxei o meu pai, desde a época da escola, eu sempre gostei muito de português, era a minha matéria favorita. E a gente aprende que existe uma diferença entre ser e estar. Ser é uma condição permanente. Eu sou. Independentemente da circunstância, independentemente do tempo que é decorrido, eu sou. É uma condição permanente. Estar é uma condição passageira, é uma condição temporária. Então, eu estar doente não quer dizer que eu sou doente. Eu estar passando por uma dificuldade financeira não quer dizer que eu sou pobre. Eu estar passando por uma circunstância difícil não quer dizer que eu sou desfavorecido. Você entende? Então, a gente está passando por alguma coisa, queridos, não vai anular quem de fato nós somos. Agora, minhas palavras, elas precisam ser palavras de fé. Porque aquilo que eu confesso, de fato, é aquilo que eu vou colher. A palavra de Deus fala, vou pegar para vocês a referência, em Provérbios ainda, 18, 21. E eu vou ler para vocês na versão ARA, só para vocês verem o que está escrito na palavra, para não dizer que é só palavras minhas. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder para construir... Eita, eu errei a versão, peraí, deixa eu botar na ARA. Vamos lá. A morte, e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, quando a palavra diz que quem bem a utiliza, come do seu fruto, é verdade também eu entender que se eu mal a utilizo, ou a utilizo mal, eu também vou comer do fruto. Então, se eu quero comer das coisas boas de Deus, é preciso que eu fale de Deus. A Bíblia fala também que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu me alimento das coisas do Senhor, mais palavra vai sair da minha boca. Agora, imagina se eu só me alimento de negatividade, só me alimento de coisa ruim, só me alimento de coisas que não prestam. E como é que é isso? Coisas, às vezes, do dia a dia, queridos, coisas lícitas. Por exemplo, eu sempre gostei muito de assistir um jornal, que eu acho que ele ainda hoje existe, mas eu não acompanho faz muitos anos, que era o Jornal Hoje. Era o jornal que eu mais gostava. Na ancoragem, né, do jornal, era Sandra Annenberg e Evaristo. Eram os meus favoritos. Eu me divertia assistindo aquele programa com eles dois. Para você ver como faz tempo que eu não vejo, porque eles já não estão mais lá. E aí, quando eu assisti esse jornal, apesar de eu gostar muito deles, achar eles muito carismáticos, simpáticos, jornal é jornal, minha gente. Então, diariamente, era só notícia ruim. Não sei quem morreu, não sei quem lá matou, não sei quem lá de acidente, não sei quem lá de não sei de quê. Era só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Aí você imagina, a gente está o tempo todinho se expondo só a coisa ruim. A gente vai estar transbordando alegria? Não. A gente vai estar transbordando fé? Não. A gente vai começar a ficar desanimado, a gente vai começar a ficar pesado. É capaz até da nossa alegria ser roubada, a nossa paz, e a gente entrar numa quase depressão. De tanta coisa ruim que a gente fica vendo no mundo. E, de fato, o mundo, querido, ele jaz do maligno. O mundo, realmente, o senhor desse mundo é Satanás. Mas nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, a gente não pode viver pelas circunstâncias. As circunstâncias é que tem que mudar para a nossa realidade. Que é a realidade de filhos, não é a realidade mais de criatura, não. Uma vez que a gente recebe Jesus, querida, a gente se transporta. A gente sai do império das trevas e a gente é colocado no reino do Filho de Deus. Então, a gente deixa de ser criatura e a gente passa a ser filho. Então, filho precisa ter uma confissão diferente. Filho precisa falar diferente. Filho precisa atrair as bênçãos e não expelir. Até porque se a gente começa a falar, quanto mais a gente fala fé, mais as pessoas vão ser atraídas por nós. Elas vão olhar para nós e dizer, tu tem alguma coisa diferente. Tu tá passando, às vezes, por uns perrengues aí, mas tu não perde o sorriso, tu não perde a risada. Tu sempre tá falando de coisas boas, tu tá sempre falando de Deus. Que é isso que tu tem?
E é para eles verem, queridos, que Jesus está em nós. A gente precisa transparecer Jesus. E a gente vai transparecer Jesus em tudo, inclusive nas nossas confissões. A gente precisa entender que as nossas confissões, elas precisam ser confissões de fé. Porque a palavra também nos ensina que a fé, ela tem uma voz. Então, se a fé tem uma voz, é porque a incredulidade também tem. E é muito fácil a gente identificar uma voz de fé e uma voz de incredulidade. A voz de incredulidade, ela é uma voz circunstancial. Então, a voz da incredulidade, ela começa a ver as circunstâncias negativas e ela só fala isso. Porque tudo está ruim, porque nada presta, porque nada acontece comigo, nada funciona para mim. Com fulano acontece, comigo não acontece. A gente começa até a se comparar com os outros. Ah, porque o outro prospera, eu não prospero. Ah, porque o outro se dá bem, eu não me dou bem. E a gente começa a viver nisso, queridos. Sabe quando é que a gente vai sair dessa situação? Nunca. Desse jeito? Nunca. Porque a gente vai ficar sempre vivendo em cima da circunstância, em cima da situação. Mas quando eu entendo a minha realidade em Cristo, quem eu sou em Cristo, que de fato Jesus já levou tudo que era pesado, tudo que era ruim, negativo com Ele, aí sim eu começo a entender que as coisas vão funcionar para mim, que as coisas vão dar certo, que aonde eu pisar a planta dos meus pés será meu, que se eu posso estar no pior emprego do mundo, mas porque eu cheguei lá vai ser o melhor, porque eu vou dar o meu melhor e as coisas vão melhorar. Existe uma presença, querido, que está na nossa vida, que é a presença de Deus, e ela muda qualquer circunstância. A presença de Deus, ela não é circunstancial, ela é sobrenatural, então está acima do natural, acima do que a gente consegue ver. O Senhor não se molda à realidade desse mundo, não. O mundo precisa se moldar à realidade de Deus. Ele é soberano. Então, se a gente carrega essa presença, queridos, a gente precisa alinhar não somente a nossa fala, mas também a nossa mentalidade. Porque se eu tiver uma mentalidade de uma pessoa fracassada, de uma pessoa pobre, de uma pessoa... E não é só pobre de dinheiro, não. Pobre de tudo. Pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de tudo. Que tudo está ruim, que nada presta, que nada funciona. Quando eu começo a ter essa mentalidade, queridos, eu começo a anular, ou pelo menos impedir e atrasar a manifestação de Deus na minha vida. Porque eu estou começando a tornar as coisas de Deus comuns. E a gente não deve tornar comum as coisas de Deus. A gente deve se deleitar na presença de Deus, mas entender que a presença dele, apesar da gente saber que é real, que a gente consegue desfrutar de coisas maravilhosas, ainda assim é uma presença sobrenatural, espiritual e poderosa. Amém? Então, além da gente entender que a palavra de Deus é uma palavra que funciona, que requer fé e requer confissão, a gente precisa realmente ter uma confissão alinhada. A gente precisa mudar o nosso discurso. Amém? Um outro ponto que eu queria falar com vocês, queridos, é que a fé, quando a gente tem a fé em Deus, a gente precisa entender que a gente precisa caminhar à luz da palavra. E como é caminhar à luz da palavra? É quando eu entendo que as circunstâncias que eu estou vivendo, as coisas pelas quais eu estou passando, eu preciso entender que é passageiro. Sabe? A gente precisa entender que o lugar no deserto, a gente assimila muito, né, a dificuldade ao tempo no deserto. Então, quando a gente está passando por algumas circunstâncias, faz, eu estou no tempo do deserto. A gente tem muito essa fala, né? Mas por quê? Porque deserto está associado à escassez, à dificuldade, à falta. E a gente pode até vir a ter, queridos, dias assim. Porque a gente está no mundo. E por a gente estar no mundo, nós sermos seres humanos, a gente vai passar por algumas dificuldades também. A gente vai passar por alguns dias difíceis também. Mas a gente precisa entender que isso não é a nossa realidade. Lembra sobre o ser e o estar? A gente está passando. O deserto, queridos, é lugar de passagem. Não é lugar de permanência, não é lugar de moradia, é lugar de passagem. E quando eu falo do deserto, eu lembro muito a questão do povo de Israel. Né? E os israelitas, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo e libertou, né, do Egito, é um povo assim que, pense num povo difícil. Eu olhava assim e dizia, Deus, Moisés, ele é tão bom, tão paciente. Porque, olha, até quando Deus perdia a paciência com o povo que dizia, vou matar tudo, e ele, não, Senhor, calma. Tenha só um pouquinho mais de paciência com eles, vai dar certo. E aí ele orava e pedia pelo povo, e Deus atendia o povo. Veja como Deus é bom. Ele livrou todo um povo, toda uma geração, por conta do pedido de um único homem.
Ele era tão fiel a Deus, Moisés. Ele foi chamado de amigo de Deus. Ele era tão próximo ao Senhor, tão íntimo de Deus, que por conta da declaração dele, da oração dele, um povo foi livrado. Um povo foi protegido, porque ele estava o tempo todo orando. Até que chegou um tempo, né, em que o povo de Israel, na caminhada do deserto, veja, queridos, Deus, quando colocou o povo para o deserto, não era para eles ficarem lá. Deus estava guiando eles para uma terra muito melhor. O plano de Deus era tirar eles do Egito, tirar da escravidão, tirar daquele cenário extremamente desfavorável e levar eles para um cenário de paz, de alegria, de terra boa, de terra que mana leite e mel, de abundância. Porque o que Deus tem para as nossas vidas, queridos, é abundância. Ele quer que a gente desfrute do melhor dele, não é do pior, não. Porque no céu a gente já tem tudo. No céu a gente não precisa de dinheiro, porque a gente vai pisar em ruas de prata, de ouro, de todas as pedras preciosas. A gente não precisa de saúde, porque lá já não tem doença. A gente vai estar sempre saudável, nosso corpo será um corpo glorificado. Então a realidade do céu, queridos, é o estopim que a gente pode alcançar. Mas o que Deus quer para nós na abundância é aqui na terra. É para que a gente desfrute do melhor dele aqui na terra. Sabe? A gente pode passar por dificuldades igual o povo do Egito passou, o povo de Israel passou. Mas a gente precisa entender que é uma realidade passageira. Então, quando Deus queria conduzir o seu povo, por conta desse tempo, né, para levar até a terra de Canaã, o que foi que aconteceu? O povo teve paciência? Não. O povo começou a reclamar de tudo. Veja mesmo, um povo que recebia comida todo santo dia descido do céu. Deus não deixava nem rebetear a comida. Quando eles inventavam de guardar a comida do dia anterior, amanhecia podre. Porque Deus disse, olha, confie em mim, porque não vai faltar a provisão. Se eu sou seu supridor, viva um dia de cada vez. Até isso o Senhor nos ensina a sermos pacientes e a confiarmos na provisão dEle. Porque se não deixou faltar ontem, queridos, Ele não deixar faltará hoje, Ele não deixar faltará amanhã. Então a gente precisa confiar na provisão do Senhor. E Deus estava fazendo isso com o seu povo. Ele queria mostrar que Ele era quem ia suprir. Então, todos os dias o Senhor chegaria com maná novo. E, de fato, Ele fazia isso. Então, era um povo que era favorecido. Todo dia tinha comidinha nova. Tinha a coluna de fogo, para eles não passarem frio de noite. Tinha a coluna de nuvens, né? Cobrindo eles, para eles não sofrerem com o sol quente do deserto. Veja quanto luxo. Era um povo assim que desfrutava do melhor de Deus. E enquanto eles viam isso e desfrutavam disso, ao invés de serem gratos, ao invés de agradecerem, ao invés de dizerem, meu Deus, como meu Deus é bom, eles começaram a reclamar. E aí as confissões deles, as palavras deles já não eram mais palavras alinhadas com a fé. Eram as palavras de incredulidade. Então, como eu disse a vocês, existem as palavras de fé, mas também existem as palavras de incredulidade. E murmuração é uma palavra, é uma forma de incredulidade. E aí o povo do deserto, né, o povo de Israel, só quer dizer o povo do Egito. O povo do Egito, né, do povo de Israel que estava na peregrinação, eles começaram a murmurar. Então, tudo estava ruim. Começaram a dizer que era muito melhor estar no Egito, voltar para o Egito. Comer pão com farinha, farinha com água. Mas era melhor comer aquilo que eles não tinham praticamente, viver açoitados, viver na escravidão, mas era melhor do que estar ali. Veja quanta ingratidão. Veja as palavras que o povo começava a proferir. Ai, meu querido, eu vou tirar a razão de Deus de perder a paciência com esse povo. Deus foi paciente demais e Moisés também, meu Deus. Então, eles começaram a reclamar. Tudo estava ruim, nada prestava. Tudo, porque disse que lá era melhor estar no Egito, que se fosse assim. E começavam a exercer estátua de ouro, estátua disso, estátua daquilo. E renomear gente para ser deuses, para ser o Deus deles, que não sei o que lá. Veja quanta desobediência, quanto desalinhamento. E aí, chegou um tempo em que, quando, de fato, Moisés orou pela paciência de Deus, Deus disse, olha, eu vou poupar eles, eu não vou matá-los. Mas quem tiver de 20 anos para mais, que foi tirado da terra do Egito e iria ser transportado para a terra de Canaã, não vai entrar na terra prometida. Porque as confissões deles não eram confissões de fé. Eles eram ingratos, eles eram murmuradores e todas as palavras que eles proferiram eram de incredulidade. Então Deus disse, não vai entrar. Só quem entrou, queridos, na terra prometida foi simplesmente pessoas mais jovens, com menos de 20 anos, e que nasceram durante o tempo do deserto. Porque aquilo que era para durar 40 dias, durou 40 anos. E Deus disse, vai ser 1 ano por um dia. Para eles aprenderem
que não é assim que se acontece, que não se desfruta do melhor dele através de uma confissão errada. Então, queridos, confissões erradas, confissões de incredulidade, nos impedem de desfrutar do melhor de Deus, de desfrutar da promessa. Às vezes a gente tem até uma promessa do Senhor, mas a gente fala tanta palavra negativa que as janelas do céu ficam bloqueadas. Mas não é porque as janelas do céu bloquearam, porque Deus não quer nos abençoar, é porque a gente não consegue acessar, porque a gente não está deixando. As nossas palavras não alcançam as promessas porque a gente está tendo palavra de incredulidade. Como é que vai descer a bênção do Senhor se a gente fica impedindo? A gente monta um teto. O véu foi rasgado, queridos. Não tem mais separação, não. Por que a gente está querendo costurar? Entende? Então a gente precisa realmente viver o melhor de Deus. Mas para eu viver o melhor de Deus, para eu usufruir das promessas de Deus, eu preciso ter uma confissão de fé. Se eu estou crendo numa cura, queridos, não adianta eu começar a falar de doença. Começar a falar que eu sou doente, que eu estou doente, que a coisa não melhora, que a coisa não funciona. A cura não vai se manifestar, queridos. E não é porque você não é curado ou porque Deus não quer lhe curar, não. Porque, de fato, Ele já curou. O serviço de Jesus foi completo, o pacote foi completo. Ele não precisa fazer mais nada. A gente que tem liberdade de acesso para pegar aquilo para as nossas vidas. Mas se a gente começar só a falar de coisa ruim, só falar palavra negativa, só falar de incredulidade, parou. Não vou usufruir, porque eu estou limitando o agir de Deus. E o agir de Deus, queridos, ele é ilimitado. Mas ele pode ficar limitado por conta da gente. A gente pode limitar a manifestação do agir de Deus através das nossas palavras. A gente precisa cuidar daquilo que a gente está falando. Amém? Quando eu anotei aqui, eu até coloquei uma frasezinha que a gente precisa entender que as palavras... Existe, como a gente já leu, né? Que há poder nas palavras. Então, as palavras, elas têm poder de vida e têm poder de morte. E uma coisa que eu vi, até numa ministração de Joyce Meyer, eu gosto muito de assistir as ministrações de Joyce Meyer. E aí ela falou, olha, você precisa aprender a profetizar sobre o seu futuro. Quando você começar a declarar acerca das coisas que você quer viver, você vive. Quando você começa a chamar à existência aquilo que você quer desfrutar, as coisas chegam. Porque você está chamando. A palavra tem poder. Então, pegue o poder que existe na palavra, queridos, ao seu favor. Comece a colocar palavras de fé. Comece a declarar, eu vou ter um futuro próspero. Eu vou ter uma condição financeira abençoada. Eu vou ter para dar, para receber. Eu vou multiplicar, eu vou abençoar essa igreja. Eu vou ser contribuinte na galeria. Eu vou ser contribuinte na igreja de crianças. Comece a declarar o que você quer ver. Pronto, uma coisa que o Johnny fala muito. Ele confessa muito que ele vai para os Estados Unidos. Amém. É para declarar que vai mesmo. Eu, por exemplo, vou para a Europa. Meu sonho de consumo. Estarei lá um dia. Já me vejo lá. Vocês verão. Os olhos testemunharão a minha fé. Amém? Então, a gente precisa, queridos, começar a profetizar aquilo que a gente quer viver. Chamar a existência. Muitas vezes a gente não está desfrutando do que a gente poderia desfrutar. Porque a gente não está falando. A gente está com a boca calada. E Deus não nos fez para sermos mudos. Até os mudos que existiram na época de Jesus, Ele curou. Teve fé, foi curado. Estava cego, teve fé, foi curado. Então, a fé, queridos, é o combustível da nossa confissão. E a nossa confissão, ela é evidenciada por conta da nossa fé. Então, percebe que são coisas que andam juntas. Não adianta eu dizer que tenho fé, queridos, e a minha confissão ser contrária. Eu dizer que sou curada e falar de doença. Eu dizer que eu sou próspera e dizer, eita, não, mas está tão difícil as coisas lá em casa. Olha, meu filho, não tem dinheiro para nada. Tenho não, posso não, estou evitando gastar. Queridos, se a gente tiver essa mentalidade de limitada, sabe? Essa mentalidade de que a gente nunca tem, nunca pode. Não vai poder nunca mesmo, não vai ter nunca mesmo. Porque a gente só fala que não tem. E vai ter como se dizer que não tem? Você diz, não, mas eu sou próspero. E então abençoa fulano. Eita, não, Senhor. Não, essa voz não foi de Deus. Eu estou economizando. Deus sabe que eu estou economizando. E a gente começa a duvidar até do próprio Deus. Às vezes dá uma instrução que o Senhor dá. Faça isso para fulano, dê isso para fulano. Você faz, Deus, mas eu estou precisando economizar, o Senhor não sabe. E a gente começa a se limitar. Queridos, a matemática de Deus é uma matemática diferente. A Bíblia fala que quanto mais se dá, mais se tem. No natural, isso parece estranho, minimamente estranho. Como é que eu dou mais e eu tenho mais? O lógico era quanto mais eu retenho, mais eu tenho, né? No sentido, quanto mais eu guardo, mais eu possuo. Mas a matemática de Deus é o contrário. Se eu der mais, mais eu vou ter. Se eu faço mais, mais vai chegar para a minha vida.
Porque o nosso provedor, queridos, não é o seu emprego, não é o meu emprego. A gente às vezes se limita ao emprego, mas a provisão vem do Senhor. Sabe, se você está crendo para ter uma janela de emprego, para abrir, por exemplo, está desempregado, você está crendo aí no emprego, você precisa começar a chamar a existência desse emprego. E você começa a orar. Mas sabe, quando você começa a orar, você começa a declarar, tem um outro ponto que eu queria falar para vocês. A fé, ela precisa de uma ação. A confissão precisa também ter uma ação correspondente. Então, se eu estou crendo por uma janela de emprego, por uma porta de emprego, adianta eu estar na minha casa, muito bem deitada, com as pernas para cima, assistindo televisão e crer que as portas de emprego serão abertas? Eu não levo nenhum currículo, pelo menos, para dizer que, pelo menos, para Jesus ver que eu fiz alguma coisa. Pelo menos, tu está vendo, né? Levei o currículo lá para aquele canto. A gente precisa ter uma ação correspondente, queridos. Então, não é só falar. Não, é falar e agir, falar e agir, falar e agir. Porque a gente precisa ter um posicionamento. E a fé, ela requer um posicionamento. Então, quando a gente está crendo por alguma coisa, queridos, a gente precisa agir. A gente precisa fazer. Amém? E aí, eu até anotei uma coisinha aqui para vocês, que eu queria ler. Deixa eu ver onde é que foi que eu anotei. Que diz assim, a confissão de fé atrai o sobrenatural de Deus e torna o invisível visível. Então, aquilo que a gente está começando a crer, queridos, pode ser algo ainda não visto, ainda não testemunhado, algo que não está ainda explícito. Mas o tanto que eu falo, o tanto que eu declaro, o tanto que eu chamo a existência, o tanto que eu me posiciono, aquilo que estava sendo apenas uma oração, queridas, começa a ser um desfrute, começa a ser uma realidade. Meus olhos conseguem contemplar aquilo que a minha boca só conseguia imaginar ou declarar. Aquilo que minha mente imaginava se tornou visível. Porque eu comecei a alinhar o meu testemunho de fé com as minhas palavras e com as minhas ações. Então, eu preciso trazer tudo isso amarradinho. E aí, ainda pegando o exemplo do povo de Israel, do povo eu já ia dizer de novo o povo do Egito, mas não tem jeito. O povo que estava saindo do Egito, era um povo, queridos, que além de tudo, eles não tinham essa visão alinhada. Eles não tinham essa visão de que eles eram um povo que chegaria à terra de Canaã. Mas mesmo assim, Deus deu uma instrução. Deus disse, olha, Moisés, manda 12 espias. Era um espia de cada tribo, certo? Vai lá, vistoria a terra de Canaã, vê como essa terra de Canaã é e traz o relato, certo? Certo. Moisés assim fez. Moisés selecionou um líder de cada tribo. E aí, dos 12, ele enviou os 12 e disse, olha, vocês vão lá e vocês vão olhar a terra por 40 dias. Vê os 40 de novo. 40 dias. Olhem a terra, examinem a terra, vejam os frutos daquele lugar, vejam o povo daquele lugar, vejam a terra. E traga o relato para mim. Combinado, combinado. E aí, eles foram. Quando eles chegaram lá, que eles começaram a ver a terra de Canaã, que era a terra prometida de Deus para eles, eles começaram a ver que a terra era uma terra boa. Os frutos, queridos, eram tão grandes, mas tão grandes, que era necessário os homens carregar, 2 homens carregar um fruto e ainda levar um negócio segurando na vara, porque os homens não conseguiam se sustentar sozinhos. Então, você imagina o tamanho dos frutos que eram aquela terra. Era uma terra boa. Eles viram que era uma terra que manava leite, manava mel, era uma terra próspera, era uma... Meu Deus, era bom demais, era maravilhosa. E eles viram isso, eles contemplaram isso. Porém, veja como é interessante e quanto é importante a gente ter a nossa visão alinhada. Quando eles voltaram depois dos 40 dias, aí chegaram os 12 espias, né? Os 10 primeiros já começaram a dar o relato. Eita, Moisés, é uma terra boa mesmo, vice. Olha, a terra mana leite, mana mel, é próspera, abençoada. Os frutos é um maior que o outro. E disse, mas o povo que está lá... Aí começou. Veja, a palavra da realidade começou a puxar a palavra da incredulidade. E eles começaram a dizer, mas o povo que tem lá é um povo grande demais. Eles são gigantes. Perto deles, nós somos apenas uns gafanhotos, pequenininho. Eles dão um passo e nos esmaga. Eles são enormes, não tem chance não. Veja o testemunho deles, o relato deles. Mas aí se levantaram 2 homens. 2 homens com a visão alinhada, com a palavra de fé. E aí Caleb disse, Josué e Caleb. Caleb disse, não. Nós temos o Deus do exército ao nosso favor.
Se ele disse que nós vamos desfrutar daquela terra, nós vamos desfrutar. Nós iremos lá e nós nos apossaremos dessa terra. Independente do tamanho que eles têm, nosso Deus é maior, minha gente. A terra é boa, a terra é prometida, nós vamos ter e nós vamos possuir a terra. Veja o posicionamento de Caleb. E aí Josué pegou junto com a visão, só os 2. Qual foi o resultado disso? Os 10, podres de medo, com medo dos gigantes, começaram, não, e começaram a reclamar, melhor não, vamos para outro canto, pronto. Deus perdeu a paciência. Porque ali na última chance, digamos assim, que eles podiam dizer assim, não, vamos pegar juntos, se Deus disse é nossa. Deus disse está dito e ponto final. Né? Não. A confissão deles foi uma confissão desalinhada. Eles olharam para as circunstâncias, olharam para aquilo que eles estavam vendo, um povo gigante. Quem somos nós diante de um povo gigante? Eles começaram a anular que tudo aquilo que eles estavam desfrutando foi por conta de Deus. A provisão que eles tinham vinha de Deus. A comida que tinham vinha de Deus. Minha gente, a roupa crescia no corpo. O sapato crescia nos pés. Eles não tinham falta de nada. Como é que um povo desse, que era provido em tudo, na hora que foi ver a terra, disse, a gente não vai conseguir não, porque eles são grandes demais? Será possível que Deus, que fez uma roupa crescer, um sapato crescer, coluna de fogo, nuvem, tudo, não era capaz de vencer um povo? Eles não iam vencer uma guerra, não iam vencer nada, não se apossar da terra. Mas pensa numa fé tamanho... Agora a fé era tamanho de um gafanhoto, podia não ser eles, agora a fé era. Minha gente, vivendo sobrenatural e ainda duvidando da capacidade de Deus. Aí chega Caleb, não, vai dar certo, vai acontecer. Deus disse, está dito, ponto final. Pronto, Caleb foi o primeiro a dizer isso, não viu? Parafraseando, né? E aí Caleb diz isso. A realidade é essa, minha gente. Mas mesmo com a confissão de fé e a declaração de Caleb e de Josué, mesmo assim o povo escolheu não acreditar que era possível. Por conta desse povo, esses 10 espias, e pelo menos metade de toda uma geração, não é nem metade do povo, né? Mas toda uma geração, juntamente com os 10 espias que não creram, não entraram na terra prometida. Para você ver que quando uma visão não está alinhada com uma confissão, existe um impedimento de desfrutar do melhor de Deus. Tinha uma terra para eles desfrutarem, tinha um povo para eles dominarem, mas eles foram impedidos porque eles não tiveram fé suficiente para obedecer, não tiveram confissão suficiente para obedecer. E eles pereceram no deserto, passaram 40 anos, porque Deus disse, vão ser passados 40 anos até que o último morra. E aí a geração nova vai desfrutar, mas esse povo não desfruta. Então, a gente precisa, queridos, ter essa visão. Nós não somos gafanhotos, sabe? Nós não somos pequenos, nós não somos coitadinhos. Enquanto a gente começar a se ver como pequenininho, porque é pobre de mim, ninguém gosta de mim, sou tão ruim, tudo que eu faço, nada que eu faço está bom. A gente começa a se diminuir, começa a se colocar nesse lugar. Sabe, queridos, a gente começa a pensar, desculpa, assim, essa falsa modéstia, a colocação é essa, é uma falsa humildade. Não, porque eu não sou merecedora desse amor de Deus. Porque eu não sou merecedora. Não, de fato, queridos, a gente não é merecedor de nada, não. Deus fez porque Ele nos ama mesmo, né? Ele nos amou primeiro, por isso que a gente hoje o ama também, porque Ele nos amou primeiro, não foi por mérito nosso, não, mesmo. Isso é verdade. Mas sabe, queridos, quando Jesus fez o plano completo e a gente começa a se colocar nessa realidade que Deus, através de Jesus, já nos tirou, a gente vai estar dizendo assim, em outras palavras, não, Jesus, o que o Senhor fez não foi suficiente, não. Não é verdade? Porque se eu começar a me ver numa condição que Deus me tirou, eu começo a me colocar lá de novo, eu começo a dizer que nada funciona para mim, que eu não sou bom bastante, que eu sou um coitadinho de Jesus, o verme de Jacó. E eu começo a dizer umas coisas dessa. Eu estou dizendo, queridos, em outra palavra, que o que Jesus fez não foi suficiente. E o que Jesus fez foi suficiente. Ele nos tirou de uma posição e nos colocou outra. Ele nos tirou de uma realidade e nos colocou em outra realidade. Então, a gente precisa nos ver como Deus nos vê. A realidade que a gente tem hoje é uma realidade de filho. Não é nem de criatura mais. A gente não é mais, Deus nos criou. Não, somos filhos. A gente, a autoridade que Jesus exercia, queridos. Ele disse em João 14 que obras maiores do que as dele, nós faríamos também. O próprio Jesus disse isso em João 14. Pode ler lá para vocês verem se não é.
Essa referência aí eu decoro, que eu sou ruim de referência, viu? Às vezes eu sei o texto, mas não sei a referência. Mas João 14, tem até a musiquinha. Esqueço não, João 14 está lá. Pode ver, o próprio Jesus disse, minha gente, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus sarou, Jesus fez tantas coisas. Ele olhou para o monte e disse que se a gente olhasse para o monte e mandasse ele se erguer e lançar no mar, e a gente cresce, ia acontecer? Jesus olhou para uma figueira, estava com fome, porque Jesus estava com fome, porque ele também era ser humano, né? Estava com fome, sentiu fome, foi atrás da figueira. Quando chegou na figueira, estava na época de dar frutos. E a figueira não tinha frutos. Então Jesus olhou para ela e disse assim, que ninguém mais coma do teu fruto. Uma palavra. E saiu. Acho que os discípulos, eu fico pensando em Pedro, né? Que Pedro era o mais... Aí disse, Jesus está bravo, viu? Vai. A figueira não produziu fruto. No outro dia, queridos, quando eles passaram por lá, a figueira estava seca. Veja que por conta de uma palavra proferida por Jesus, a figueira morreu. Porque ele disse, ninguém mais come do teu fruto. Então, se Jesus disse que nós faríamos coisas como as dele e ainda maiores, queridos, imagina o poder que está investido em nós. Imagina o poder, porque não somos nós, não, é Deus, mas é Deus através de nós, é Deus em nós. Nós somos filhos, nós somos hoje sacerdócio real, um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso pai e nosso irmão mais velho. Ele era unigênito e se tornou primogênito. Então, a circunstância hoje, queridos, ela só não muda se você não falar nada. A circunstância hoje só não se altera se você não se posicionar diante dela. Porque se você se posicionar, queridos, ela tem que mudar. Ela tem que se tornar diferente. Porque a palavra de Deus diz que fé funciona. E se fé funciona, tem que funcionar. Tem que acontecer. Agora, a minha fé e a sua precisam estar alinhadas com a palavra. Se você ainda não está conseguindo proferir palavras de fé, se alimente da palavra. Porque a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então se encha da palavra, se encha de fé, se encha de ousadia. Você vai ver que o que vai sair da sua boca é fé. Vai sair ousadia, vai sair provisão, porque é o que você está cheio. Então se encha para que a sua confissão ela esteja certa, ela esteja alinhada. Porque você vai ver que o agir de Deus vai acontecer. As coisas vão melhorar. Agora você precisa confessar. Orou por uma coisa, queridos, creia que aquilo que você orou já aconteceu. Você pode não estar vendo ainda, mas lembra, quanto mais eu declaro, quanto mais eu confesso aquilo que eu já recebi por fé, eu vou ver a manifestação. O que era invisível vai ser visível. Porque a própria palavra de Deus diz, você bem comerá do fruto da sua boca. Então, se você fala, queridos, aquilo vai acontecer. Você vai desfrutar. É uma promessa de Deus, queridos. Não sou eu que estou falando, não. É Deus quem está falando. Isso está na Bíblia. Então, confie. Se Deus falou, acredite. E ponto final. Mais nada. Deus não disse? Pronto. Era o que o povo de Israel devia ter feito. Deus não disse que eles iam se apoderar da terra de Canaã, que era a terra deles? Tinha acreditado e ponto final. Deus não disse? Acabou-se. Mas não, foram olhar as circunstâncias, foram olhar o tamanho do povo. É conversa, homem. Podia ter 55 metros de altura, Deus não era maior não, era. Deus soprava, eles caíam tudinho. Acabou. Então, queridos, comecem a perceber o que é que eu preciso fazer. Eu sou muito assim de perguntar a Jesus, às vezes, o que é que Ele quer que eu corrija, o que é que eu preciso melhorar. E eu ensino vocês hoje, vou dar essa dica, façam isso. Pai, por que é que eu ainda não estou desfrutando dessa promessa? O que é que eu estou fazendo que está impedindo dessa promessa se manifestar na minha vida? É uma confissão minha que está errada? É uma atitude minha que está errada? É uma falta de perdão? Porque isso também impede a gente de receber as coisas. Então, comece a perguntar ao Senhor, Pai, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu tenho que ajustar? O que é que eu preciso alinhar? Aonde eu estou errando? Para não estar desfrutando disso que o Senhor disse a mim que era para hoje. Porque tem promessas, queridos, que é para o porvir mesmo, é para depois, é para ao longo dos anos. Mas tem coisas que é para hoje. E se a gente não está desfrutando hoje, é porque a gente está impedindo. Não foi Deus que mudou de opinião, não. Porque Deus não muda de opinião. Ele não muda de ideia. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, se Ele disse que é para acontecer, vai acontecer. Então, o erro não está em Deus. O erro está na gente. É alguma coisa que eu estou fazendo ou deixando de fazer que não está fazendo com que eu desfrute da promessa.
Então, que a gente comece a ter essa consciência. O que é que eu preciso ajustar? O que é que eu preciso melhorar? Quais são as palavras que eu tenho dito? Será que eu estou confessando favorável ou estou confessando desfavorável? Será que eu estou declarando fé ou eu tenho declarado incredulidade? A gente precisa começar a rever essas coisas, queridos. Porque, de fato e de verdade, Deus, Ele não se arrependeu. É a gente quem precisa melhorar. Amém? Então, a mensagem que eu queria deixar para a gente hoje era justamente essa. Não nos limitemos e nem limitemos a Deus. Não deixemos que a gente, por conta de uma falta de fé, ou uma falta de confissão, ou uma confissão errada, a gente deixe de desfrutar do melhor de Deus, da presença de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que a gente não tenha uma visão de gafanhoto, que a gente não se veja como um gafanhoto, mas que a gente entenda que aquilo que Deus falou ao nosso respeito vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber também se alguém aqui que está presente neste lugar ainda não fez, né, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso hoje. Sabe, queridos, quando você aceita Jesus, você não está mudando de religião. Eu não estou te chamando para se tornar evangélico. Não. Eu estou te chamando para se tornar filho. A condição de criatura é quando você não é ainda nascido de novo. Mas quando você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Essas promessas que a gente discutiu hoje, que a gente falou hoje, é o que a gente vai desfrutar. Porque a nossa condição agora é uma condição de filhos de Deus. Então, se alguém hoje, nessa manhã, ainda não fez isso, não tem o livre acesso para a presença de Deus, ainda não tem a garantia de que se morrer hoje, vai para o céu, eu gostaria de orar por você, para que você receba essa vida na sua vida. Você receba a vida de Deus no seu espírito. Tem alguém ainda que não confessou Jesus e quer fazer isso hoje? Todos salvos? Se morrer hoje, vai todo mundo para o céu. Amém, glória a Deus. Temos que ter convicção, tem que ter convicção. Amém. Tem alguém que deseja oração por cura? Neste lugar, está sofrendo com alguma enfermidade, alguma dor? Amém. Mas também depois da palavra de hoje, vocês agora vão confessar a palavra. Digam que vocês são sarados. Independente da circunstância, é um ser, é um estado permanente. E querem receber o batismo do Espírito Santo, ser cheios da palavra de Deus, cheio do Espírito, para evidenciar e falar em outras línguas. Ainda não é batizado e deseja ser batizado hoje? Não? Amém. Povo curado, sarado, maravilhoso. Bênção de Deus. Glória a Deus. Pois, queridos, muito obrigada ao pastor pela oportunidade. Espero que vocês tenham sido abençoados e que a gente, de fato, pratique essa palavra nas nossas vidas. Amém? Dirigente.